Eu vou só colocar um trecho também, que aí já vou dar meu boa tarde também pro Ilcinho e pro Renan pra gente falar do jogo, mas vou colocar um trecho do Zubeldia, porque o Zubeldia foi perguntado ontem na entrevista coletiva, enfim, 2 vezes, né, a respeito do fato, e ele ficou bastante incomodado com o fato de ter sido perguntado em relação ao caso Bobadilha. Bora ouvir o Zubeldia aqui então na tela do AT. Um treinador sul-americano, um argentino que trabalha no Brasil e que tem um conhecimento, e aí não precisa falar especificamente do Bobadilha, porque a gente ainda não sabe o que de fato aconteceu, mas envolvendo um paraguaio, um venezuelano, não te parece que falta um pouco de autorreconhecimento do sul-americano no continente, de que somos todos bem parecidos e que esse tipo de confusão em Libertadores, envolvendo às vezes brasileiros, torcedores, isso não é muito recorrente para um continente que poderia ter uma união maior? Tá bom. Vamos, fíjense que hicieron las dos primeras preguntas. ¿Clasificamos primero con un time con muchos accidentes, con muchos jugadores jóvenes, con jugadores de experiencia, entregándose al máximo? Y las dos primeras preguntas van orientadas a, en vez de clasificamos primero, primero clasificamos. Desconozco esa situación, sinceramente. Vosé se pone, imagínese Vosé, en mi lugar. Estoy en el banco suplente, a 50 metros. Veo que el partido se para 10 minutos. ¿Qué puedo saber eu de esa situación? ¿Qué puedo eu saber de esa situación? No sé ni de qué estamos hablando con lo acontecido. Eu no sé ni lo que estamos hablando. Pero lo que quiero decir, falar, dos preguntas. Clasificamos primero Copa Libertadores en la zona con lo difícil que es, con todos los inconvenientes que tuvimos. Y las primeras preguntas tienen que ver con... Ahora, si hubiésemos perdido o empatado, seguramente eran... Y las trocas, y el planteamiento, y la torcida está enojada. Como el otro día que a Maximiliano le hacen, no está aquí el periodista que le hace la... Yo ya voy a falar con él. Le hace una pregunta de mal gusto, desubicado. Y no digo que son todos, porque con vos siempre falamos bien. Pero pensemos un poquito. Las primeras dos preguntas, clasificamos primero, con todos los inconvenientes que tenemos. ¿O quieren que les nombre los inconvenientes que tenemos? Como club. ¿Quieren que fale? Uno por uno los inconvenientes que tenemos. Uno por uno lo que están haciendo los jugadores. Jugadores de 17 años, 18, 19, 20, jugadores de experiencia que... Hoy Luciano jugó con el tobillo así. ¿Cómo se llama? Tornocelo así. Luciano. Así. Tenía el tobillo. Yo no sé. Yo la verdad entiendo cada vez menos el mundo actual. Y ustedes pertenecen a este mundo actual. Me sorprenden cada vez más. Seguinte pergunta. Tá aí o Zubeldia, então, falando a respeito do caso. Assim, ele tem um ponto que ele tava longe, aquela história toda, mas, porra, ele seria perguntado, né? Assim, acho que não tem assim como você falar, porra, vai na coletiva, teve esse episódio, ele seria perguntado. Naturalmente, ele poderia dar uma resposta de 15 segundos, tipo assim, pô, de fato, isso aconteceu, tava muito longe, não vi, a gente vai apurar, Bobadilha é um bom menino tal, e segue, assim, segue a pauta. Ninguém mais ia perguntar 2, 3 vezes quanto a isso. Não sei, de repente. E aí isso mostra o incômodo dele, já assim, um pouco recorrente, não é de hoje que ele tem esse incômodo, com o nível das perguntas das coletivas no Brasil, né? Porque ele espera que a primeira pergunta da coletiva, enfim, da entrevista que ele está concedendo, ela seja direcionada ao jogo de um assunto que de repente ele queira falar, ele queira explanar, né? Então, ele ficou incomodado com essa pergunta, mas assim, eu
posso entender até o ponto dele, de que de fato não era ele o cara para falar. Acho que não deveria ter sido ele o único cara exposto para falar depois do jogo. Assim, mete um diretor, coloca um cara ali também para falar do fato, dar uma resposta, nem que seja protocolar e tudo mais, porque ele seria perguntado. Mas eu acho que, cara, não sei, assim, ele usa uma expressão, né? Entendo vocês cada vez menos, né? Que entende o mundo atual e que entende a imprensa como um todo cada vez menos. Cara, mas não é um negócio assim, é de outro planeta essa pergunta. Não é uma pergunta que ofende. De, porra, é do Maxi Cubeiras que ele mencionou. Essa pergunta da última coletiva, aí sim, pra mim, é uma pergunta que pode ofender o cara, né? Você tá pronto pra estar onde você tá? Aí o cara pode ficar incomodado. Aí você entende o cara ficar meio pé da vida. Mas essa pergunta em si, não acho que seja uma pergunta assim, bizarra, né? E assim. Cara, boa tarde, Gabi, Renan, Chacon, zero bizarro. Eu acho que toda aquela inteligência emocional de entrevista que ele tinha, cara, tá. Ele dá uns piti completamente desnecessário. Esse foi mais um, era só falar, pessoal, eu tô longe, eu prefiro, antes de falar, dar minha opinião, esperar para ver os fatos, esperar para ver o que realmente aconteceu. E é isso. E eu não tenho muito o que falar, e seguimos. E como você mesmo disse, ninguém ia bater na mesma tecla, porque ele já falou que estava longe e não sabia o que aconteceu. Agora, ele querer falar assim, tá bom, Zubeldia, batemos no 29º Campeonato Argentino, no todo-poderoso Talheres, classificamos em primeiro num grupo fraco. A gente foi, mesmo jogando aos trancos e barrancos, classificamos em primeiro. Eu queria saber o que você acha de você não estar mais uma vez no banco no primeiro jogo das oitavas de final. Ele também não ia gostar. Ele falou, não, então, tipo... ele foi perguntado a suspensão e ele não gostou também. Então, assim, tinham 3 pautas para o pós-jogo. A suspensão do Zubeldia, o fato Bobadilha e o fato jogo. Ele foi perguntado dos 3 fatos durante a entrevista coletiva. No início, então, ele foi perguntado da suspensão, que ele fala, 2 perguntas quanto a isso. Uma era de suspensão, que foi do Alê Salvador, também do canal Arnaldo Tironi, e a outra foi do Paulo do Vale, que foi em relação ao caso Bobadilha. Então, ele foi incomodado com essas 2 perguntas, que, assim, certamente elas seriam feitas. Não é uma entrevista dos brothers dos Ubas, não é o auxiliar dele que está na cadeira perguntando. Então, ele vai ter questões que ele vai ter que responder. E, cara, tem tanta pergunta ruim também, né? Isso a gente tem que falar. Tem tanta pergunta ruim, não só na coletiva dele, mas em outras coletivas. Pergunta feita de, assim, mau jeito, tal, que a gente pode falar, porra, essa pergunta aí foi uma merda. Essa pergunta a gente vai falar, pô, foi muito ruim, o cara tem, assim, total razão de ficar puto. Mas essas 2 primeiras não acho que tenham sido perguntas maldosas, e sim. Pô, o cara vai perguntar do caso do Bobadilha, ele é o técnico do São Paulo, ele tem que, ainda que seja falar uma aspa de 10 segundos, ele tem que falar alguma coisa, né, assim. Não, ele poderia até sabonetar, né? Ele falou assim, cara, eu acho que eu suspenso é o menor dos problemas, eu estou tentando melhorar, mas vou dar louros da vitória para os meninos de 17, 18 anos que ele falou, que estão num momento complicado, mas estão tentando, a gente consegue a vitória. Cara, saboneteia, mete um sabãozão lá, alguma coisa. Mas esses pedir, ele escolher as perguntas... Ou fica o pé e fala assim, não, pô, eu tô defendendo o clube, eventualmente vou tomar amarelo, tô suspenso, mas tipo, mano, melhor. Igual o Bobadilha falou que, o calor do jogo me perdi, errei. No calor do jogo eu entro nas linhas, eu dou carrinho, comemoro os gols, mas classificamos em primeiro. Cara, dá ênfase nisso, sabe? Mas ele vem se perdendo. Isso mostra que ele tá incomodado com alguém ou alguma coisa. Então é meio complicado. Eu achei desnecessário esse piti dele. Ele não pode ir para uma coletiva de imprensa escolher o que ele quer. Aliás, ele até pode escolher, né? Ele tem o direito de falar assim, não gostei da pergunta, próximo. Ou dar uma resposta somebody love lá, mas ele ficar bravo porque os caras estão querendo. E detalhe, o jornalista, a função do jornalista é essa, trazer a informação, né? Melhor o cara ir perguntar para ele o que ele achou, ou como que ele se sente em relação a tal assunto, do que o cara escrever no achismo sem ter perguntado pro treinador. Então, cara, o Zuba se mostrou tão inteligente no começo e agora fica dando esses piti aí que não faz o menor sentido. Arriba,